Olá, estamos novamente aqui, agora com o entrevistado João Negrão, mas quem vai fazer a apresentação dele vai ser o José Antônio. Boa tarde Luiz, boa tarde João. Bom, falar do João é meio complicado, a gente já se conhece há pelo menos uns 30 e tantos anos, né? Para começar, o João acho que esse é um ponto negativo no currículo dele, ele foi meu professor. A gente sofreu junto na primeira turma do curso de jornalismo da Uniso, né? Mas o João é mestre em ciências sociais, ciências políticas, foi coordenador do curso de jornalismo da Uniso, foi professor do CEUNSP, hoje é ombudsman e também da consultoria portal Porquê, além de ter sido dirigente sindical também. E a nossa pauta de hoje, dentro do projeto Bom Senso Brasil, é a discussão da imprensa, de um modo geral, né? Não particularmente de um lugar, não de uma região, não de uma cidade, mas de um modo geral do país. E eu começo perguntando, João, qual que é o papel da imprensa, como é que a imprensa se insere nesse contexto de polarização, com essa turbulência política que hoje está aí, como é que ela tem se comportado, o que se pode esperar da imprensa? Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, ao pessoal que está aqui na técnica. Olha, Zé, nesses processos todos, né, na verdade, assim, desde que a imprensa moderna, ela se configura, né, ela tem um papel essencial nos processos políticos, né? Ela é, podemos dizer, uma irmã gêmea da democracia, né? Não há democracia onde não há uma imprensa livre, né? Então, assim, desde lá, no próprio, se a gente ficar só no Brasil, desde lá do Brasil imperial, né, que aquelas pequenas folhas, né, imagina do ponto de vista tecnológico a dificuldade, né, que era imprimir aquelas folhas, fazer circular numa população majoritariamente analfabeta, mas desde lá que ela vem construindo esse papel de pilar essencial da democracia. Não que a imprensa não tenha falhas, tem e muitas, né? Porque se, por exemplo, nós podemos dizer que ao longo da história, não só brasileira, mas mundial, né, a imprensa, por exemplo, foi constrangida pelo Estado, né, sempre houve tentativa de controle, sempre houve tentativa de censura, ela também foi constrangida pela Igreja e depois da reforma pelas igrejas, e hoje no mundo ela é constrangida pela sua forma de propriedade, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando nós temos grandes veículos de comunicação que entre os seus negócios são também proprietários de um banco, isso constrange a liberdade de imprensa, né? Se nós temos um grave problema no capitalismo contemporâneo, que é essa hegemonia do capital financeiro que não produz, né? Não produz um parafuso, e é o setor que mais ganha. E ela é dona, né, é esse setor, esse capitalismo financeiro é dono de veículos de comunicação, isso também constrange a imprensa, né? Então ela sempre teve esse papel essencial na democracia, né, mas tem que olhar para si própria também, né? E nesse aspecto, né, que não só o Brasil, mas o mundo passa por uma polarização, né? Uma imprensa plural é o essencial, né, para que as pessoas possam sair dessa armadilha, né? É uma armadilha mental, porque na verdade, assim, com esse excesso, quando a polarização se torna excessiva, eu já tenho a resposta antes da pergunta, né? Isso é uma espécie de trave mental, né? E a imprensa tem um papel fundamental de recompor as possibilidades de uma sociedade que debate, que discute, mas que não precisa querer matar o inimigo,
né? São adversários e não são inimigos. Né? Então, ela tem, acho que assim, nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, a importância de uma imprensa plural, de uma imprensa de qualidade, se acentua ainda mais. Você colocou a questão da democracia, a necessidade do caminhar junto da democracia e da imprensa. A imprensa livre, uma vez que ela transmite a informação, e não tendo informação, as pessoas ficam cegas, vamos dizer assim. Nós sempre tivemos aí vamos colocar assim, como um dos países mais democráticos do mundo, inclusive com grande liberdade de imprensa, que foi os Estados Unidos. A gente teve aí casos de um passado até mais remoto, o caso do Watergate, mas nós estamos vivendo hoje um momento diferente, inclusive nesse país democrático. Nós estamos vendo o cerceamento da imprensa por um presidente que, inclusive, impede acesso à informação daqueles que não divulgam aquilo que ele quer. Está acontecendo aí, tá? Fale sobre isso, principalmente esse ponto que eu achei diferente. Nossa, eu jamais esperaria isso nos Estados Unidos. E está acontecendo. Os Estados Unidos, no aspecto, vamos dizer, da cultura em sentido amplo, né? Cultura, ciência, está sofrendo uma tentativa de controle por parte do governo, né? Não é nem por parte do Estado, é por parte do governo, de controle muito grande. Com diferentes mecanismos, né? Seja o da proibição, seja o da escolha, né? Nós temos a nossa experiência aqui, né? Vamos lembrar que há poucos anos os jornalistas que cobriam Brasília tinham que ficar presos num cercadinho embaixo do sol. Não podiam circular, né? Pelos gabinetes, pelo Planalto, tinham que ficar lá literalmente num cercadinho, né? Embaixo do sol. O Trump tem esse mesmo viés autoritário. Né? E como todos autoritários, sempre buscou controlar a imprensa, sempre buscou controlar a notícia. Mas eles estão agindo de uma outra forma também. Né? O Jeff Bezos comprou o Washington Post. E já disse que o Washington Post não fala mal do Trump. Vai naquilo que você falou, a questão da propriedade. Da propriedade. Né? Então a necessidade que nós temos de pluralidade não é só do ponto de vista político, econômico, cultural, mas de uma pluralidade, inclusive, de formas de propriedade. Nós temos experiências, e experiências do mundo capitalista, que são bastante interessantes. Né? Claro, a mais falada, a BBC de Londres, né? Que é uma empresa pública não estatal. Nós temos experiências no Brasil que eu acho que merecem ser aprofundadas. Né? TV Cultura, mas que precisava ser mais livre das amarras que sofre do governo do Estado. E não estou falando desse governo, estou falando do ponto de vista da estruturação empresarial dela. Ponto de vista econômico, as amarras econômicas que ela faz. Porque assim, do jeito que ela é hoje, o governo do Estado, né, põe ou tira verba. Ela não tem, por exemplo, como as universidades que têm autonomia, ela tem lá, acho que é 0,9% do orçamento do Estado. Né? Então, assim, os reitores administram a universidade, e assim, o governo não vai lá e fala, demite esse professor e contrata aquele. A TV Cultura não chegou nesse ponto ainda de ter uma definição. Olha, você vai ter 0,05% do orçamento do Estado e você tem que gerir com isso. O governo põe ou tira dinheiro a seu bel prazer. Né? Quando foi criada,
O primeiro governo Lula ainda. A EBC tinha essa estruturação. Depois, na verdade, antes até do Bolsonaro, o Temer mudou essa estruturação, ela voltou a ser uma empresa praticamente estatal, né? E seria importante que ela voltasse a ter essa autonomia, que ela tivesse uma gestão independente do governo, né? E que tivesse do orçamento público uma parcela determinada, pré-determinada, e que ela gerisse, como são as universidades, né? Que é um exemplo bastante interessante disso que eu chamo de público não estatal. Então nós temos exemplos assim da BBC, nós temos exemplos da RAI italiana, que funcionam nesse mecanismo, e que é um mecanismo, né, e nenhuma delas, né, nem na Inglaterra, nem na Itália, é proibida, por exemplo, a posse privada de um jornal ou de um meio de comunicação. Então existem jornais privados, mas existe com grande qualidade esse setor público não estatal, né? Então esses mecanismos, seja no ponto de vista da pluralidade de ideias e das formas de propriedade, é que são importantes para a imprensa avançar. Nós estamos falando muito de democracia, né? A nossa aqui, infelizmente, não anda lá bem das pernas já há algum tempo. A gente vive uma crise institucional entre os poderes e tal. Isso, de certa forma, impactou a imprensa? A imprensa também está em crise? Eu diria que sim. Mas a crise da imprensa ela tem algumas características que são até anteriores, né? Nós tivemos uma profunda modificação no que a gente chama de suporte, né? Toda a tradição, se a gente pensar, de imprensa, ainda hoje, quando a gente fala de imprensa, a gente pensa nos grandes jornais impressos, né? Toda a estrutura de um curso de jornalismo era baseado no impresso. A partir do impresso, tinha lá o curso de televisão, tinha as matérias de rádio, mas a orientação básica era do jornalismo impresso. E isso acabou, né? Se a gente pegar os maiores jornais brasileiros, que chegaram a ter 1 milhão de exemplares diários, hoje não passa de 100 mil. Né? Se a gente pegar jornais médios, intermediários, hoje tiram 7 mil, 8 mil. Né? Então, assim, e isso era a cara da imprensa. E essa modificação foi muito rápida. Muito rápida. Os próprios jornalistas profissionais, muitos ainda não se adaptaram a essa nova forma de fazer jornalismo. Ainda estão presos ao padrão, né? Porque é um padrão mesmo, é um padrão inclusive mental de fazer jornal, de fazer jornalismo com o jornal impresso. Que do ponto de vista, vamos dizer, industrial, comercial, não tem mais sentido nenhum. É uma publicidade muito cara, praticamente sem retorno. Então, assim, eu penso que os jornais impressos e as revistas impressas, o jornalismo impresso, de maneira geral, tem vida muito curta. Tem vida muito curta. Né? Há umas tentativas, há uma certa resistência, mas do ponto de vista do negócio, eles não se sustentam mais. Uma questão. Hoje é um fato que o jornalismo impresso, seja revista, seja jornal, realmente não é mais, né, o que era. Vamos lembrar aí da Abril. Né? Quem imaginaria nos nossos tempos aí
Nossa, a editora Abril, a revista Veja, né? Era uma potência. Ainda tem? Na Veja Ainda tem ainda Veja? sai. A Veja É, ainda mas sai. não é mais da Abril. Não é mais. A História tem. A Isto é parou também, parece que parou. Acho que a Isto é Negócios parou. Carta Acho que Capital. infelizmente, A Carta Capital, que já era uma redação mais nova, eu acho que ela... Não sei se ela tem impresso ainda. hoje, Mas ela se adaptou mais rapidamente a esse modelo. hoje você tem um modelo de internet. Se busca, o jornalismo está na internet. Só que na internet também existe a mídia social, e eu vejo muito uma certa... as pessoas confundem um pouco uma mídia social com o jornalismo, inclusive pensam que é geradora de informações, procuram mídias sociais como geradora de informações, e não são. E aí que acontece aquela questão da fake news. Tá havendo um conflito? Como está esse conflito e qual é o futuro desse conflito aí? Do jornalismo mesmo e das mídias sociais? Olha, na minha avaliação, e existe, né? Existe, você está corretíssimo. Existe essa confusão, né? Agora, na minha avaliação, o jornalismo vai se firmar cada vez mais se ele insistir na sua diferença. E em alguns princípios jornalísticos que valem, né, independente do veículo, né, independente se é jornal impresso, revista, que são alguns princípios clássicos do jornalismo, né? O cuidado com a apuração, principalmente esse. Esse é o primeiro, digamos, né? Uma notícia bem apurada, né, que cerca o fato com os seus diferentes antecedentes e com as suas consequências, né, que abre a possibilidade de que todos os setores envolvidos naquela notícia possam se manifestar, desde que queiram, né? Então, assim, que é essa qualidade da notícia, a notícia bem feita, né? O velho jargão lá, o que, o quem, o como, o onde, o porquê, né? Isso para mim continua valendo. Isso para mim é um diferencial que o jornalismo de qualidade tem, mesmo que seja o jornalismo que é feito, e cada dia mais, só, né, o chamado web jornalismo, da fake news, da, entre aspas, opinião, mas é a minha opinião. Ah, é a minha opinião que a Terra é plana? Não, essa opinião não vale. Essa opinião não se sustenta. Ela não é igual a outras. Essa opinião bateu bastante. Ela não é igual a outras. A gente teve que escutar isso na televisão. Ó, a Terra é plana. Meu Deus. Isso não existe, né? A gente vê. Estava vendo ontem mesmo lá na cidade de Santa Catarina, Pomerode, uma manifestação contra a vacina. Uma manifestação pública, numa praça pública lá, com deputados, com vereadores. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso não pode ser tratado da mesma forma que uma análise, que uma avaliação com suporte científico, com suporte intelectual, né? Não é tudo opinião. E o jornalismo vai se destacar nesse mundo da internet se ele trouxer mais qualidade. Se ele não se deixar levar, e isso é uma tentação grande para quem está no jornalismo de internet, a pressa de noticiar, o tal do furo, né? Apure melhor. Apure melhor para não entrar, né? Mesmo que alguém dê antes, apure melhor, né? Ouça as diferentes forças envolvidas no fato. Tem uma denúncia contra a prefeitura. Você tem que ouvir a prefeitura, o secretário, ou a empresa pública envolvida. Se ela não quiser falar, mas você vai informar para o seu leitor, não quis falar, não quis se manifestar, né? Mas esse diferencial, que é, né,
a tradicional credibilidade. As pessoas se preocupam muito, esse jornal é mais à esquerda, mais à direita, mais conservador, mais progressista. O mais importante seja mais conservador, seja mais progressista. Tem credibilidade, né? Ele segue algumas dessas regras clássicas. Ou ele simplesmente faz campanha contra alguém. Campanha contra... Né? Por mais que, assim, as opiniões que ele traz, e que tem que continuar muito bem separado, o que é notícia do que é opinião dentro do jornal. Mas ainda assim, quando traz opinião, né, se a gente pegar os grandes colunistas do passado ou do presente, é uma opinião que é embasada. Né? Embasada em estudo, embasada na formação intelectual que o cara tem, embasada na ciência. Não é uma, né, que a gente chama uma mera opinião, assim, eu acho, não é achismo. Né? Essa é a distinção do jornalismo. E quanto mais eu acho também que as pessoas forem se acostumando, porque se a gente pensar em termos históricos, mas hoje todo mundo tem, é verdade. É verdade. Hoje as pessoas têm mais acesso à internet, às redes sociais, do que a própria televisão. Né? Se nós temos televisão que chega a quase 90% dos lares brasileiros, foi os dados do último censo, as redes, a internet, principalmente via celular, já chegou assim, é praticamente 100%. Então, o acesso é grande. Mas, historicamente, é novidade. Né? Eu acho que as pessoas vão se habituar ainda a fazer essa própria filtragem, essa própria seleção. E separar o que é uma piadinha, porque ainda é isso. Né? As pessoas ainda levam a sério, comentam, criticam, às vezes, coisa que é de humor. Porque a gente tem muito, né, tem o sensacionalista, e os caras comentam, às vezes, já vi muito, os caras comentam uma botade do sensacionalista como se fosse uma notícia de verdade. Eu acho que isso também, se bem que, né, nos velhos tempos também a Veja caiu numa pegada. Tem uma revista científica, acho que é a Nature, que toda a edição de abril, ela sai sempre no dia 1º, ela põe uma mentira científica. Né? E aí puseram uma lá que era alguém tinha fundido um DNA vegetal com DNA. Pô, era um hambúrguer, era um... Né? Eu lembro de uma situação dessa. E o cara foi fazendo, pô, a Veja... Essa era uma pegadinha. Eu lembro disso aí. Publicou como uma notícia, olha que avanço, né? A engenharia genética, onde vamos chegar? Era um hambúrguer, pô, porque era o DNA de um vegetal vermelho com o bovino, enfim, era uma pegada, né? E os caras entraram de... Até que ponto essa campanha, podemos chamar de campanha, né, ou orientação, foi orquestrada aí por setores conservadores aí contra a imprensa, ou até especificamente contra determinados órgãos de imprensa, afetou a credibilidade. O caso mais emblemático aí, mais comentado, é da Globo. Tem gente que não assiste a Globo até hoje. Eu não assisto a Globo, seja jornal, seja novela, seja o que for, eu não vejo televisão. Inclusive, colocaram um nome, né? Globo Lixo. Exatamente. O globalista, até que ponto você abalou a credibilidade? Ainda existe credibilidade na imprensa? Eu acho que existe. Né? O que é importante, por isso que eu falo muito da pluralidade, é que o próprio leitor, ouvinte, espectador, vá sendo capaz de criar seus próprios filtros. Né? Então veja, a Globo, que hoje
a inimiga da extrema-direita. Mas algum tempo atrás era a grande inimiga da esquerda. Com razão. Em alguns... ela deu motivos para isso. Ela dá motivos. Por quê? Ela é uma empresa capitalista. Os donos, os filhos do Roberto Marinho estão entre os homens mais ricos do Brasil. Então, ela não é uma coitadinha. Mas, o que acontece? É aquilo que eu estava brincando com o Zé um pouco antes da gente entrar no ar. Hoje está acontecendo muito das pessoas terem a resposta antes da pergunta. Então, se é da Globo, é contra o Bolsonaro, então a Globo é um lixo. Se é da Globo, é contra os trabalhadores, então a Globo é um lixo. Eu assisto a Globo e filtro muita coisa. Claro. Não acho que a gente tem que ter noção, de que a gente vive numa sociedade excludente. Eu tive a oportunidade de estudar, eu me graduei, eu me pós-graduei, eu me doutorei. Não é a mesma, nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas eu acho que assim, é com o hábito que as pessoas, que o público vai criando essa capacidade de filtrar um pouco as informações. Mas dá para falar em filtro, João? Se a gente pensar que muita gente foi no 8 de janeiro lá, naquele manifesto lá, foi presa sem saber por quê. Aqui de Sorocaba teve o caso de uma senhora de 60 anos que pegou o ônibus, ficou 60 dias presa e não sabia o que estava fazendo lá. Em relação ao acompanhamento, a filtrar uma notícia, saber o que é correto, o que é crível ou não, o que tem de credibilidade. É possível? É a prática. A democracia é prática. Eu lembro, o pessoal aqui que está aqui na técnica é muito mais jovem, não lembra disso. Pelé falando que o povo não sabia votar. Foi. Não sabia mesmo. Nunca votava. Se eu vivia numa ditadura e não tinha eleição, como é que eu aprendo a votar? É prática. É prática constante, é erro. Gente, olha que assim, que coisa doida. Nós tivemos Collor, aí depois do Collor tivemos Fernando Henrique 2 vezes, tivemos Lula 2 vezes, tivemos Dilma Rousseff 2 vezes, 1,5 por causa do golpe. Pô, e tivemos Bolsonaro. Olha que com todas as, tenho um dos meus livros é uma crítica, inclusive, ao governo Fernando Henrique, mas era um governo dentro da civilização, E aí tem essa regressão brutal, Aí nós vamos aprendendo. Eu acho que esse foi um erro que o povo brasileiro vai ter que aprender do seu próprio erro. Vamos colocar agora essa questão do erro. Não é o erro, que você colocou. Vamos colocar a situação de mundo hoje. Nós que vivemos aí já há um certo tempo, temos uma história de passado, A gente já estamos aí quase numa terceira idade, a gente viveu também muita coisa. Como você colocou, nós vimos aí Collor, nós vimos aí Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Só que hoje nós estamos vendo no mundo vamos dizer assim, uma polarização e uma guinada. Exemplo, próprios Estados Unidos. Estados Unidos, com todas as besteiras que o Trump faz, mas ele ganhou de lavada. E ninguém imaginava a vitória dele. Nós tivemos aí agora na Alemanha o centro-direita e o partido de extrema-direita, nazista. Vamos colocar, a extrema-direita deles é nazista.
ficando em segundo lugar. O que está acontecendo no mundo, vamos pensar agora em pessoas, para estar acontecendo essa situação? Olha, se a gente olhar um pouco a própria história da Alemanha, por exemplo, né, o nazismo substitui a chamada República de Weimar, que era o lugar onde a cultura fervilhava. Né? Todas as vanguardas intelectuais, filosóficas, artísticas tinham interesse porque aquilo era um caldo de inovação científica, de inovação na literatura, de inovação tecnológica, né? Do direito. E é daí Também. né, é substituindo isso que cresce o fascismo, cresce o nazismo. A própria Itália. A Itália é uma cultura clássica. Né? E na Itália, fascismo de Mussolini. É uma crise, porque na verdade nós temos aí, ela tem, na minha leitura, um feixe de causas. Né? Entre outros, nós temos hoje uma hegemonia de um setor do capital que não precisa do consumidor. O capitalismo hoje é hegemonizado pelo seu setor financeiro, que não produz e que não precisa de consumidor. Se ele não produz, né? Ele vive muito bem com 1/3. Então, se 2/3 da humanidade estão excluídos do consumo, estão excluídos da cultura, estão excluídos da educação, não faz diferença. Né? Ele está tentando se apropriar esse setor do capitalismo, que hoje é hegemônico, ele quer se apropriar dos estados, porque não tem muito mais onde fazer a tal da inversão do capital. Por que essas campanhas todas, no Brasil e no mundo, de privatização? Né? Então, esse setor que começa a ganhar a sua hegemonia lá no final da década de 70, né, com a tal da revolução neoconservadora, neoliberal, fala-se muito, né? Como sempre, eurocêntrico e norte-americano, né? Fala-se muito de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Né? Mas a primeira experiência neoliberal foi com a ditadura do Pinochet. Vários dos intelectuais da escola de economia de Chicago, né, estavam no suporte, vamos dizer assim, econômico e até ideológico do governo Pinochet. Inclusive o nosso Paulo Guedes. Paulo Guedes foi funcionário do governo Pinochet, porque o Paulo Guedes o mestrado dele é na escola de Chicago. E ele estava com os Chicago Boys lá, o pessoal do Milton Friedman, que é a primeira experiência, vamos dizer, de desregulamentação completa. Né? O Chile tem problemas até hoje. A Previdência Social do Chile, por exemplo, foi privatizada e quebrou. O Chile sofre problemas já há alguns anos de uma população envelhecida que não tem nenhuma renda. Porque o que era a previdência pública foi privatizada e essas empresas quebraram. Quem ficou pendurado na brocha? Os velhos que tinham pago, inclusive. Né? E hoje tem um problema social que os governos democráticos que vieram depois vêm tentando resolver, mas isso é de grande monta. Então, veja, nós temos hoje, do ponto de vista econômico, ou do ponto de vista dessa hegemonia econômica, um capitalismo que
não produz e que não precisa de consumidor. Então, se a gente pegar alguns estudos importantes, nós vamos ver que desde esse meados da década de 70, começos dos 80, o mundo vem reconcentrando renda. Aquilo que vinha sendo uma tendência de melhor distribuição de renda desde o pós-guerra, faz um turning point e começa a reconcentrar. O Brasil também vai nesse embalo. Só que o Brasil, assim, ao contrário, né, dos países do estado de bem-estar, o Brasil nunca chegou a constituir efetivamente um estado de bem-estar, né? Então, assim, o Brasil sempre foi um dos países de maior concentração de renda e continua sendo, né? E todas as medidas e todos os governos que de alguma maneira tentam minorar essa situação sempre sofreram muito, inclusive com golpes, né? O governo Getúlio democrático, né? Que vinha não, né? Porque na verdade não existe, industrializando o país e tomando medidas no sentido da redução da desigualdade histórica. Se você fala na luta dele contra a política café com leite. Caiu, né? Acabou suicidando-se. Depois, Juscelino. O Juscelino teve 3 tentativas de golpe contra ele. É que não deram certo, às vezes a gente esquece, mas teve 3 tentativas de golpe. 61. Jânio renuncia, não querem que o Jango tome posse. Isso que venha florescendo lá. 64. O golpe se estabelece, né? Ou seja, é sempre com governos que querem, de alguma maneira, colocar o dedo, né? Que esse é o problema, eu considero o problema central do país, a profunda desigualdade. O Brasil não é um país pobre. O Brasil tem uma população pobre, porque a renda se concentra de maneira absurda aqui no Brasil. Se não é a maior concentração de renda do mundo, está ali em segundo, terceiro lugar. Pode-se falar que é a teoria da conspiração, eu tenho aí que não, tá? Mas quando você fala, né, quando acontece, né, quando a gente fala, por exemplo, de Getúlio, principalmente Juscelino, algumas tendências de governo, de industrialização e tal, sempre vem forças. E você não acha também que vinham forças externas para manter um status quo de Brasil pobre? Um pobre, assim, isso vai ser sempre um quintal. Veja, as forças externas, elas sempre agiram, né? Porque desde os primeiros processos de industrialização, lá na Revolução Industrial, os países centrais precisam de matéria-prima e querem essa matéria-prima muito barata. E o Brasil sempre foi um grande fornecedor, e é até hoje, de matéria-prima, né? Só que os países centrais querem a matéria-prima sem nenhuma valoração, no sentido de sem nenhum tratamento. Querem o minério de ferro, não querem o aço, né? Quando o Brasil começa a se industrializar, ele começa a se deslocar, ele começa ele próprio a valorar algumas das suas matérias-primas, né? E passa a ser um concorrente. E aí a gente vem para hoje. Olha como o Trump, por exemplo, está tentando acabar com os BRICS. BRICS, Brasil,
Rússia, Índia e China. a China e a África do Sul. Países todos intermediários, que se rearticulam para fugir da hegemonia clássica norte-americana, que é essa hegemonia mais exploradora, que está mais interessada, né, nas matérias-primas, no petróleo. A gente às vezes fala do petróleo que vem sendo superado, é verdade, mas ainda não foi. Ele ainda é uma commodity E ainda vai permanecer estratégico. por bons anos ainda. E estratégico. Né? Então, assim, quando esses países começam a se articular, o eixo central, né, da dominação vem para cima. Então, essas forças, não é que elas conspiram, mas elas também sempre agem, no caso de um país do tamanho do Brasil, sempre teve os seus aliados internos. Então, imaginar que, por exemplo, o golpe de Estado de 1964 é só uma articulação estrangeira, né? É só o interesse norte-americano? Não. Teve muito. Né? Por isso que eu, inclusive, falo. Na realidade, não eu tem... não gosto muito de usar a ditadura militar. Foi civil-militar. Tinha muitos e muitos civis interessados na retomada de uma situação anterior. Você não tem como fazer um golpe, ou fazer uma mudança dessa, pensando também em questão só estrangeira, se não tiver um aliado aqui, isso é lógico. Principalmente num país desse tamanho. Tem que ter. Não é Na realidade, não é uma granada que você vai lá com meia dúzia de... Não. Isso é uma simbiose entre interesses externos e internos que, vamos seguir essa linha. Isso é até o que eu imagino que aconteceu aqui. Sim. Deixa eu voltar um pouquinho para a discussão lá da imprensa, né? Muito se falou, né? Talvez se fale menos hoje, que a imprensa seria o quarto poder. A imprensa tem essa capacidade de mudar o curso da história? Pode ajudar a mudar o curso da história? Eu acho que ela é um elemento importante. Né? Tanto que, se a gente pensar as grandes mudanças da história, elas sempre contaram com veículos de imprensa. Então, se a gente for lá, Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, né, a independência norte-americana, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa um pouco menos, porque a China era um país profundamente... era um país de analfabetos, né, mas tinha os tais dos Dazibao, né, que é uma coisa tradicional da China, que é uma espécie de um jornal mural. Né? No caso, na época, na China, né? Muito com figuras, com ilustrações, mas que eram... Então, assim, as grandes modificações... Agora, claro que ela sozinha não muda nada. Né? As grandes revoluções precisam de veículos de imprensa, mas não são esses veículos que fazem a revolução, que fazem as transformações. Mas que eles são elementos fundamentais, são. Quem que gosta menos da imprensa, a esquerda ou a direita? Eu acho que os autoritários de qualquer naipe, eles buscam... sempre... Porque, veja, o Estado sempre quis controlar a imprensa, e o Estado, estou falando, sejam os que sob governos mais à esquerda ou mais à direita. A Igreja sempre quis controlar a imprensa, e depois da reforma, as igrejas. Né? A imprensa sempre foi, quando ela cumpriu o seu papel, ou pelo menos quando ela chegou mais perto de cumprir o seu papel histórico, ela sempre foi incômoda. Né? Uma imprensa que não incomoda está só fazendo coluna social.
O fenômeno aí, Jovem Clã, como você costuma dizer, chegou a quebrar um pouco essa lógica? Eu acho que não, né? Porque assim, não é um veículo, né? A gente tem que pensar a imprensa como um conjunto. Então, assim, a gente tem que pensar a imprensa brasileira, a imprensa paulista, né? E quando a Jovem Pan, que inclusive agora está meio que pagando o preço disso, né? Quando ela assume, mas não só a Jovem Pan, Sim. né? A revista Veja, que hoje tenta também, pelo menos aos poucos, ir se desvencilhando daquele panfleto né, de extrema direita. E assim, e o que é pior, né, nesses veículos, também a Jovem Pan, Gazeta do Povo, lá do Paraná, eles viram panfletos de extrema direita e burros. E burros, né? Assim, tentam fazer do leitor um imbecil. A argumentação é primária, né? E pagaram preço por isso. Hoje tentam, aos poucos, ir se desvencilhando dessa pecha, né? Outros não, né? Você pegar a Gazeta do Povo, por exemplo, ela continua do mesmo jeito, né? Inclusive virou assim, ó, eu até brinco, né? Virou o fiel depositário de um bando de jornalista reacionário que tinha se ultra cambiado para a extrema direita e que tá indo tudo para lá, né? Tá sendo tudo articulista lá da Gazeta do Povo. Mas eu acho que esses veículos, no médio e longo prazo, eles perdem. Eles perdem. Porque, sabe, cabem jornais conservadores, veículos conservadores? Cabem. Cabem. Né? De certa maneira, a nossa grande imprensa sempre foi majoritariamente conservadora. Né? Mas, assim, uma coisa é um conservador Tancredo Neves, é um conservador Ulisses Guimarães. Né? O conservadorismo não é a extrema-direita. Não é. Você pegar, sei lá, um Cláudio Lembo, que foi governador de São Paulo, né? Sempre foi um homem conservador. Mas é um homem de uma cultura, pô, invejável. Não é, sabe, um Magno Malta, como é que chama aquele outro senador lá que pediu pro Trump invadir o Brasil? Na realidade, quando a O gente. Marcos Duval lá, que é delegado de... Ah, tá, né? é verdade. Uma coisa assim, é de uma mediocridade, né? Que Na, assola. na realidade, quando a gente fala assim de ideologias, né? Direita ou esquerda, isso está muito na moda, falar que é esquerda ou direita. Você pode falar também como visão mais ortodoxa, outra heterodoxa. Você pode colocar também como uma visão mais progressista ou não. Né? Hoje se chama direita e esquerda. Tá? Voltou, Democrático, né? Republicano, mas voltou e está se colocando muito isso. Eu até pensei que isso ia ser uma coisa besta do Brasil, não. Foi pro mundo. Tá? Mas assim, direita e esquerda são ideologias, cada um com o seu viés, com as suas falhas. Agora, quando a gente fala, é aquilo que você colocou, extrema aqui ou extrema aqui, aí virou burro. O extremo, inclusive no extremo, todos ficam iguais. Hoje, a esquerda fala que o Hitler era de direita. E o pessoal da direita fala que o Hitler era de esquerda. O Hitler era o Hitler, era o extremo de tudo. Então, quando você tem essa extrema burra de um lado ou de outro, só sai besteira. Na verdade, assim, quando
eu quero transformar o meu adversário no meu inimigo, eu saí do universo da democracia. O que o Bolsonaro, o que Trump, o que o Orbán, lá que é o presidente da Hungria, transforma o adversário em inimigo. E inimigo, você não debate. Você tenta Você destruir. extingue. É. Então, assim, o que é que dá para dizer? Se ao longo da história mais recente, grande parte da esquerda foi entrando para o campo democrático, e hoje, assim, a esquerda que está fora do campo democrático é, do ponto de vista político, intelectual, é absolutamente marginal. Né? Essa extrema-direita não fez esse caminho. Ela até operou no campo democrático para tentar ganhar eleições e destruir a democracia. O objetivo do Bolsonaro, ele não conseguiu, felizmente, era destruir a democracia. O objetivo do Trump é destruir a democracia. Não tenho dúvida disso. É que assim, você encontra, né, como o Bolsonaro encontrou no Brasil, você tem algumas instituições criadas pela democracia que são muito fortes. E que foram capazes, cada uma no seu campo, cada uma no seu canto, de opor resistência a essa tentativa de destruição. Nos Estados Unidos, essas primeiras medidas dos primeiros dias, nós estamos vendo que ele tenta atacar parte das bases da democracia. O Milei, na Argentina, acabou de nomear juízes sem passar pelo Congresso. Não, mas o Milei é um caso diferente. O problema dele é a consultoria. São os cachorros mortos. Ali é diferente. Então, veja, é uma tentativa mesmo. Por quê? Porque a democracia, que ela é... Né, se a gente olhar ao longo da história, eu sou profundamente historicista. Se a gente olhar ao longo da história, nós vamos ver que a democracia que nós temos hoje, no mundo, com as suas diferenças, é uma construção dos de baixo. São as lutas populares, as lutas dos trabalhadores, as lutas das mulheres, dos subalternos, de maneira geral, que construíram essa democracia que nós temos hoje. A democracia nunca veio de cima, ela veio de baixo, veio de cima. veio numa luta por direitos. A democracia que veio de cima era aquela democracia censitária. Estava estudando ontem até para na Constituição de 1824, a primeira Constituição imperial ainda, né? Para votar tinha que ter uma renda de 100 mil reais. Sim, eu ia falar isso, tinha que ter renda. Branco, maior de 25 anos, ou maior de 21 se fosse casado, e 100 mil reais. 100 mil reais, né? Não era R$1.000. 100 mil reais de renda. Quer dizer, essa era a democracia, a primeira democracia liberal, que foi sendo alargada pela luta dos subalternos. Né? Pô, as mulheres no Brasil começaram a votar, ter direito a voto em 1932. Né? Não, a gente conhece gente aí que já está velhinho e tal, mas que nasceu nessa época. Então veja, são esses, né, os trabalhadores, o movimento negro, que vai empurrando, que vai alargando essa democracia. Né?
e que tem que continuar empurrando, tem que continuar largando. A democracia, do meu modo de ver, ela sempre está em processo. Ah, não, já estamos num mundo democrático. Ou como você falou, um dos maiores países mais democráticos. O processo eleitoral dos Estados Unidos é uma coisa de louco. Porque é uma eleição presidencial indireta. Sim. O tal do spoil system deles lá, que vige em vários estados, se eu ganho de 60 a 40, eu levo tudo. Eu não tenho, não é proporcional. Não. Né? Eu ganhei no estado, então eu levo todos os delegados daquele estado, ainda que tenha sido 55 a 45. Se for 51 a 49, você leva tudo. Então, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Normalmente esse papel cabe ao Luiz aqui, mas ele como a gente está caminhando para o final. Em relação à imprensa, parece que eu estou focado nisso, eu não vou abrir mão disso. Que futuro que dá para vislumbrar para a imprensa? O que a imprensa precisa fazer para construir uma agenda propositiva de desenvolvimento e se integrar a esse contexto democrático que a gente tanto busca? Complementando o que o Zé Antônio colocou, o que a imprensa pode fazer e contribuir dentro dessa ideia nossa, desse projeto de 30 anos, de transformar o Brasil em um país desenvolvido, como a imprensa poderia contribuir com isso? Olha, primeiro assim, a gente tem que olhar, vamos dizer, do ponto de vista estrutural da própria imprensa. Ela vem passando, e eu acho que até, sim, aqui e ali com algumas experiências até positivas, ela está mudando, e isso de maneira muito rápida, por isso que é difícil até de acompanhar, né? Porque a gente sabe que instituições, elas são lentas, elas são pesadas. A gente não muda instituições de um dia para o outro. Né? Então, e assim, gente, quando eu comecei a dar aula aqui na Uniso, e isso foi lá no final da década de 90, o Jornal Nacional ainda era a grande referência. O Jornal Nacional chegava, sabe, teve edição do Jornal Nacional com 90% de audiência ou de share, né, que é o tanto de aparelhos ligados naquele horário. Quer dizer, 90% dos aparelhos de televisão ligados nas casas estavam vendo o Jornal Nacional. Só complementando na questão aí publicidade, eu conheço um pouco da área, mas o espaço do Jornal Nacional era 3, 4 vezes mais que qualquer outro horário. Por causa da audiência. Exatamente. Veja, e nós estamos falando de 30 anos. É uma mudança muito rápida. Muito rápida. Né? Hoje, eu e mais acredito que muita gente de classe média nem sabe direito o que está acontecendo na TV aberta. Não assisto TV aberta. Isso é que eu parei para pensar alguns dias atrás. Falei, gente, eu vejo falar a novela X, que era uma coisa que parava o país. Quem matou Odete Roitman? Mas quem é? Quem é que estão falando? Quem é esse personagem? É da novela. Não vejo. É difícil mesmo. Não sintoniza praticamente mais em casa a TV aberta. Então, olha que mudança. Né? A audiência do Jornal Nacional hoje é 17, 16. É uma mudança muito rápida. Então, assim, as instituições, elas demoram, e algumas são muito mais lentas. Né? Então, do ponto de vista estrutural, eu acho que a imprensa tem que se adaptar a esse novo padrão do podcast, do web jornalismo. É por aqui, não tem como fugir. Né? E do ponto de vista, vamos dizer, mais institucional, é
continuar cultivando, aí sim, pode dizer que é conservadorismo, mas é continuar cultivando os valores clássicos da imprensa, né? A apuração, bem cuidada, o cuidado para não... A imprensa tem o poder de destruir E muito vidas, forte. Muito né? forte. Então, assim, é o cuidado, né? Isso exige dos veículos e dos jornalistas assim, reflexão muito grande, né? A ética para o jornalismo e para os jornalistas é uma questão de dia a dia. Não é um debate, sabe, etéreo. É no dia a dia. É topar ou não topar fazer certas coisas que atacam ou não valores, e que não são valores individuais, são valores sociais. Né? Então, assim, é não topar entrar em mentiras, é não topar entrar em campanhas, né, do tipo, vamos levantar ou vamos destruir alguém, vamos levantar ou vamos destruir determinada marca. Né? Então, assim, nesse sentido, são esses valores. Se apegar muito a esses valores. Fazer produtos de imprensa que sejam alicerçados nesses valores. E aí, se é mais progressista, se é mais conservador, tal da linha editorial, né, tem espaço para esses veículos, desde que tenham credibilidade. Bom, o projeto e o programa Bom Senso, o podcast Bom Senso Brasil agradecem ao João Negrão pela participação, pela aula que nos proporcionou aqui. E a gente encerra esse episódio aqui remetendo o público a essa reflexão, que se extraia daqui que foi dito o que há de melhor, né? Porque a gente trouxe elementos muito ricos para serem pensados, avaliados e principalmente praticados. Obrigado, João. Eu é que agradeço a oportunidade, né? A gente estava falando. Sabe que, por exemplo, essa figura do ombudsman, né, que faz crítica de mídia, que faz intermediação entre leitores e o próprio veículo, eu sou só o terceiro do país. Só existe ombudsman na Folha de São Paulo, no Povo, que é lá do Ceará, e no Portal Porquê. Né? E veja, isso não é uma vanglória, não. Esse tipo de crítica e autocrítica da mídia, né, que se a gente pensar um pouco historicamente, começa com Alberto Dines lá atrás, quando ele fazia uma coluna que chamava Jornal dos Jornais, né, e a nossa mídia não aposta nisso. Ela tem, parece que, medo no caso do ombudsman, não é nem da crítica, é da autocrítica. Né? E isso é essencial. Isso é essencial. Assim como todas as instituições precisam de transparência e de crítica, legislativo, executivo, judiciário, né? Instituições, né? OAB, Conselho Federal de Medicina, a imprensa também precisa. Se ela cumpre esses valores, ela não tem por que temer a crítica, temer a autocrítica, temer o debate. Né? Pelo contrário, é até salutar. Pois é, a imprensa busca tanto a transparência, busca tanto o debate, mas ela própria não se debate. Isso é ruim. Muito obrigado e até o próximo episódio.